tem algumas pessoas entrando. E então, mais uma vez, boa noite para todos, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Oi, Mônica, que eu vi acabou de chegar, seja bem-vinda. Peço desculpas quem não falei o nome, mas sintam-se abraçados, acolhidos nessa noite de hoje para a nossa preleção de sábado, né? E os recadinhos de sempre, né? O mais importante que o Valnei sempre fala é a gente estar conectado, sintonizado aqui nesse momento. Se a conexão cair, porque está caindo muito, tem muita gente com problemas aqui em São, pelo menos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, teve um pé de vento gigante aqui, então muita gente ficou sem internet, ficou sem luz, né? Então, mas se por acaso a conexão cair, não se preocupem, tenta voltar. O pessoal da recepção vai estar atento para trazer vocês de volta aqui para a sala. Se vocês tentarem de tudo e não der certo, também não se preocupem. O importante é vocês estarem sintonizados, né, com esse momento, né? Fechem os olhos, sintonizem, vocês vão receber o passe, vocês só não vão ouvir a preleção ao vivo. Então, vocês vão ter que ouvir novamente, né, ou vê-la, né, no Spotify ou no Deezer, né? Aí fica a critério de cada um. Mas o importante é estar sintonizado aqui nesse momento. Todos vão receber um passe individual, né? Então não se preocupem, podem colocar água para fluidificar. O importante é a gente estar nessa ligação, tá bom? Então fiquem tranquilos e tranquilas. O outro recadinho que eu tenho para dar é para dizer que olha que legal, né? O Evangelho no Lar ganhou um novo dia, né? Ele ganhou um novo dia lá no Instagram, às quintas-feiras, às 20 horas. Então, agora a gente vai ter 3 dias de Evangelho no lar no Instagram. Para quem não consegue participar num dia, no outro, tem uma nova oportunidade para poder participar com outro horário do Evangelho no Lar, né? E lembrando também que a nossa assistência espiritual, o PET Passe, não vai parar, né? Então a gente continua aqui, tem alguns trabalhos da casa que não vão parar, né? Vai direto. E importante é a gente, se a gente precisar, a gente vai estar aqui, a gente vai estar na assistência, vai tanto para os bichinhos, para os nossos pets queridos, tanto também para nós que tanto precisamos muitas vezes, né? E esses são os recadinhos de hoje, né? E aí eu já vou, né? Que eu já falei, né? Os recadinhos de hoje, a água, né? Esqueci da água, olha que coisa. Eu falei da água na hora que nós estávamos no ingresso da sala. Se alguém esqueceu da água fluidificar, para fluidificar a água, ainda dá tempo, ainda temos aí uns minutinhos. Então vocês podem colocar ela na garrafa, vocês podem colocar ela num copo, vocês podem colocar ela vocês podem colocá-la numa jarra. O importante é que seja individual para cada um e que seja água, tá? Não vale outra coisa. Tem que ser água. E a água é um líquido neutro, né? Que é capaz de receber energias do alto, as energias salutares dos amigos espirituais, e aí eles vão fluidificar essa água com aquilo que a gente precisa para a gente ficar bem toda semana, para equilibrar o nosso interno, para equilibrar os nossos corpos, a nossa mente, né? Os nossos sentimentos, né? Vai depurando ali, né? Então vamos mentalizar aquilo que a gente mais precisa, o que que a gente veio buscar aqui hoje, né? E aí pedir para a espiritualidade, que ela é sempre muito sábia, sabe o que que a gente mais precisa, mais até do que nós, muitas vezes, né? Porque eles conhecem a gente lá no nosso íntimo, e às vezes a gente tem medo de olhar para o nosso íntimo e descobrir o que que a gente realmente precisa, o que que a gente precisa transformar, para que a gente possa ser mais feliz, né? Porque felicidade não é uma coisa difícil, né? Ela é uma coisa muito simples, só que o simples é muito complicado, né? Porque a gente vive numa vida tão complexa que a gente que esquece que o simples é sempre o mais, é aquilo que realmente vai nos trazer aquilo que a gente precisa, né? Então, se todo mundo já foi lá pegar a água, daqui a pouco então eu já vou passar eu vou passar a palavra para a Miriam, que é ela quem vai dar na nossa preleção de hoje, né? Então, Miriam, minha linda, onde você está? A palavra é sua. Oi, Seja bem-vinda. Então, agora eu entrego para a Miriam a palavra que é com ela agora. Boa preleção para nós. obrigada, Rô. Boa noite para todo mundo. Que
sejamos todos, e somos, na verdade, né, muito acolhidos, com amor, com carinho, por toda a espiritualidade, né? E que gostoso, a gente entra aqui na assistência espiritual, lá na recepção, o pessoal já tem tanto carinho por nós também, não é? Já somos recebidos aqui pela roupa, aquelas imagens de peixinho, né? Imagens de mar, e isso ajuda tanto a tranquilizar a gente, porque essa correria do dia a dia é fogo, né? Então, é tão gostoso nós percebermos e sentirmos que realmente existe muito carinho que nos envolve, existe muito amor, amor também de todos os nossos amigos espirituais que nos envolvem sempre com muito carinho, que nos auxiliam tanto, que nos intuem, que estão felizes porque escolhemos estar aqui hoje, buscando o melhor para nós. E então, sentindo essa amorosidade tão grande, com o coração repleto de gratidão, cumprimentamos a todos esses amigos que fazem parte do Novo Horizonte, que trabalham para que tudo caminhe da melhor forma possível e para que possamos receber todas as energias do alto todas as semanas. E então, sentindo que somos todos irmanados, unidos pelo coração, caminhamos juntos até Maria. Maria, que é a nossa mãe espiritual, que é a mãe de Jesus. E ela nos envolve no seu manto azul que traz a paz, a serenidade e o equilíbrio que necessitamos tanto. E sentimos que ela nos ampara também, porque muitas vezes precisamos deste amparo, desse suporte para continuar caminhando, para continuar trilhando. E assim o nosso coração é envolvido em muito amor. Ela, sabedora de nossas dores mais íntimas, de tudo aquilo que precisamos passar, suportar. Agradecemos este amparo e este colo. E assim nós ganhamos mais serenidade para chegarmos até Jesus. Sentimos que Jesus nos abençoa, nos ilumina, aquece os nossos corações. Agradecemos tanto a Ele, agradecemos seus ensinamentos, agradecemos os seus exemplos, agradecemos a sua presença em nossas vidas e sabemos que percebemos essa presença quando abrimos os nossos corações, quando nós abrimos os nossos corações para que ele possa entrar. Então, que possamos fazer isso agora. Junto de Jesus, chegamos a Deus, Deus nosso Criador, nosso Pai amado. Somos muito gratos pela nossa vida, pela nossa existência, por todos os momentos que nos são dados por misericórdia para o aprendizado, para o reequilíbrio, para o trabalho no bem, o trabalho conosco mesmos, intimamente, para a nossa renovação. Nossa vida repleta de bênçãos. Hoje reconhecemos e agradecemos. E é desta forma que nós, de joelhos em espírito, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas na medida em que perdoamos nossos devedores. Pai, não nos deixe cair em tentação e livra-nos, se possível, de todo o mal.
Que assim seja. Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é ajuda-te e o céu te ajudará. Na verdade, só essa frase ela é autoexplicativa. Né? A gente precisa de ajuda, reconhece que precisa de ajuda, e se a gente se ajudar, o céu ajuda, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Quando a gente percebe que precisa de ajuda, quando a gente reconhece que precisa de ajuda, aí a gente pede. Né? E essa já é uma questão que só de início a gente já para pensar. Já dá para fazer uma bela de uma reflexão, porque quantas vezes a gente nem reconhece que precisa de ajuda, a gente bate no peito e fala assim, eu dou conta, né? Ah, a gente não precisa de ajuda de ninguém, não. A gente dá conta de tudo, faz sozinho, né? Não precisa de ajuda de ninguém. Enfim, até o momento em que a gente percebe que não dá conta, que sozinho não rola, né? E só isso, só esse reconhecimento que às vezes vem com dor, às vezes vem com sofrimento, às vezes vem com desconforto, não é? Mostra também o quanto precisamos rever conceitos e o quanto precisamos de algumas experiências que às vezes são dolorosas da nossa vida para reconhecer que sim, precisamos de auxílio, que sim, precisamos de ajuda e que nem sempre nós damos conta das coisas. E isso também é esse reconhecimento é um trabalho de humildade. Não é? Então, só isso já é uma ótima de uma reflexão para a gente fazer. Enfim. E isso significa que, primeiro, a gente precisa reconhecer, né? Poxa, reconhecer a necessidade, e dentro dessa necessidade, que precisamos de um auxílio, né? E esse tema, ele está dentro do capítulo que, o nome do capítulo é Buscai e Achareis. Então, vamos lembrar, tá? De quando é que Jesus disse isso. Jesus fala, né, de 3 pontos, tá? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei batei à porta e se vos abrirá. Por quê? Quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. A porta vai se abrir, não é? Isso é o que Jesus colocou, e aí nós vamos pensar a respeito disso, não é? O que será que Jesus quis dizer quando falou, ó, oh, vai pedir, vai buscar e vai bater, tá certo? No livro Pão Nosso, é um livrinho de mensagens de Emmanuel, tem uma mensagem que é a número 109, depois se vocês quiserem buscar aí, até que a internet hoje está fácil, né? Só digitar, acha lá, né? É uma mensagem muito legal, é uma mensagem muito interessante para fazer essa reflexão, né? Porque o Emmanuel, ele fala assim, o nome da mensagem é Três Imperativos, bom nome, né? Pedir, buscai, batei. 3 imperativos. Imperativo por quê? Ele fala assim, ó, peça, busca e bata, né? Imperativo, vai e faz. É isso, tá? Por quê? Aí a gente pensa primeiro no pedir, né? Pedir. Primeiro, a gente, para pedir, é aquilo que já colocamos aqui. Primeiro, reconhecer, trabalho de humildade. Preciso de ajuda, precisamos de ajuda, sozinho não dou conta, não é? E desejar com força, né? Pedir não é aquele, ai, será que talvez? Não, é pedir mesmo. Se reconheço, preciso, vou com força e vou pedir, né? Desejar mesmo aquilo, tá? E aprender a pedir também, né? Porque não é qualquer coisa que a gente pede que a gente recebe também. Qualquer coisa, não. A gente sabe que, por comparação, né? Vamos fazer uma comparação. Nem tudo que o filho pede para a gente como pai dá. Porque algumas vezes você pensa assim, não, se eu der isso daqui, não vai fazer bem para ele. A gente sabe disso, né? Aquela historinha que todo mundo conhece, vai ser o filho quer sorvete, o bichinho tá lá, né? Com gripe, com dor de garganta, não pode tomar sorvete de jeito nenhum, você vai dar só porque ele pediu? Não, né?
Então, a gente primeiro tem que reconhecer que tipo de pedido está fazendo também, não é? Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu estou com um problema financeiro tão forte, tão grande, né? Se eu ganhasse na loteria, não seria muito mais fácil? Não tinha mais problema financeiro, tá certo? Será que é assim que acontece? A gente sabe que não é assim que acontece, não é? Então, sabe, aprender a pedir. Então, só como exemplo, eu sei que é um exemplo bobo, mas usando ele, né? Se a gente está com um problema financeiro, por exemplo, de que forma, então, o que é que nós precisaríamos pedir? Né? Pedir para Deus, pedir para o alto, pedir forças para quem possa nos ajudar, enfim. Não é? Bom, a gente pode pedir força, força de vontade, discernimento, paciência, calma, não é? Persistência, persistir na busca de uma nova fonte de renda, na busca dos objetivos que a gente tem em mente, certo? Então, o que Emmanuel diz nessa mensagem, três imperativos, que a gente precisa aprender a pedir caminhos de libertação. Não é? Por quê? Porque não é qualquer coisa que se pede. A gente precisa pedir os recursos internos para que o alto possa ajudar a gente a fazer. Por quê? Porque é aquilo que nós precisamos desenvolver é que vai fazer o efeito na coisa, não é? Enfim, pedir é um dos imperativos, tá? Vamos pensar no buscar, então. Buscar, né? Ah, vai lá e busca, né? O que é buscar? Buscar é assim, buscar é procurar, certo? Então a gente tem que procurar a rota, procurar o caminho, procurar a forma de se resolver aquela questão que eu pedi, que nós pedimos, não é? E selecionar essas rotas, porque quando a gente procura um caminho, procura uma rota, aparecem vários caminhos e várias rotas para seguir. Né? E aí, o que Emmanuel coloca? Selecionar a rota, selecionar o bem quando a gente busca. Né? Então, isso também é um aprendizado. Esses imperativos são aprendizados para nós, são colocados para nós para que a gente possa, de nossa parte, fazer algo, não é? Agir, ok? Muito bem. Usando aquele exemplo inicial, né, que a gente já começou. Se a gente pede, e aí a gente vai pedir paciência, pedir discernimento, pedir persistência, né? Vamos continuar buscando força para isso e aquela coisa toda, tá? E aí a gente encontra vários caminhos. Dentre esses caminhos, poxa vida, de repente surge algum que é ilícito. Ganhar dinheiro de forma ilícita, é esse que a gente vai buscar? Claro que não, não é? Então, esse buscar é como Emmanuel coloca, é selecionar o bem, é procurar uma rota, achar a rota, porque selecionamos ela, não é? E escolher com sabedoria, escolher o bem, tá certo? Muito bem. E aí nós chegamos no terceiro imperativo, que é o bater, né? Bata na porta. Hoje em dia mal existe isso, né? Hoje em dia normalmente assim campainha, interfone, né? Mas na época de Jesus era bater na porta, tá? E aí vamos pensar no seguinte: quando a gente nem bate uma vez só. Você bate uma vez, tum, provavelmente não vai acontecer nada, né? Para que se saiba que a gente está ali, o que a gente faz? Tum, 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 né? Bate, bate, bate. E aí a gente bate e espera. Se não abriu, se ninguém respondeu, o que a gente tenta de novo? Bate, 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 até abrir. Não é isso? É isso que a gente faz, tá? Então, esse ensinamento é para mostrar para a gente que a gente precisa ter persistência e esforço e continuar batendo. Porque, veja, nós já pedimos, nós já identificamos uma necessidade, nós já colocamos toda aquela nossa força agora também, aquela vontade, né, na busca do que fazer, do nosso caminho, selecionamos o caminho e chegamos na porta. Chegou na porta, vou desistir agora? Não. Eu vou bater e vou persistir e vou ter constância até que ela se abra, né? E esse também é um exercício que é colocado para nós de esforço nesse sentido, de continuar, continuar e continua, não é? Então,
Vamos pensar, né? Nessa sequência toda. Primeiro pedir, depois buscar, depois bater, né? Bater em que porta? Na porta que nós selecionamos, né? Nós fizemos aquele, buscamos, escolhemos a melhor rota, batemos ali na porta, né? O pedir também, pedir é você reconhecer primeiro, a gente reconhecer primeiro, e depois pensar que para que tudo isso aconteça, né? Lembra que a gente falou lá no início? Vamos reconhecer uma necessidade? Reconhecida a necessidade, fazer um esforço no caminho de buscar a solução. Só que nesse esforço e nesse caminho de buscar a solução, não é só pedir, pedir não é só uma questão de receber passivamente. Sabe aquela coisa assim? Olha, eu vou pedir e não vou fazer nada, né? Esse ensinamento já mostra que a gente tem que ir atrás, tá certo? Então, esse pedir nunca será um pedir passivo. Ah, eu vou pedir que caia no nosso colo a resposta, que caia no nosso colo a solução, só receber, não é? Então, na hora que pedimos e na hora que fazemos todo este trabalho, o que, que precisamos primeiro? Abrir as portas e as janelas de nós mesmos, do nosso coração, da nossa mente, do nosso eu, né? Para quê? Para que as respostas cheguem, né? Para que as luzes apareçam. Sabe aquela luzinha que de repente surge uma luzinha assim, tim, podia ir para tal caminho. Poxa vida, né? Quem é que será que acendeu essa luzinha na nossa mente, no nosso coração? Da onde veio essa intuição, será? Né? Para que isso possa acontecer também, é necessário que a gente fique aberto, não é? A gente fique aberto, a gente não se imagine naquela passividade, faz, não, deixa que vem, eu confio, não. O confiar tem que vir com a ação, né? E aí a gente sai da inércia, tá? Fazer por merecer mesmo, isso aí é um trabalho, tá bom? Muito bem. E aí, se a gente parar para pensar também que no pedir, sabe? Vamos pensar no pedir, né? Quando a gente pede é porque a gente quer, tá certo? A gente gostaria que. E lá no início eu até coloquei, não, tem que querer com vontade, certo? Por quê? Porque o desejar só em si, eu quero, ok, eu quero. Mas se não colocar aquela nossa ação, aquela nossa força de vontade, aquele nosso direcionamento e ter disciplina naquilo que a gente realmente quer, também não vai acontecer. Quer dizer, na verdade, é retornar sempre na mesma reflexão, né? Fazer o que nos compete fazer, dentro do nosso entendimento. Vamos pensar então o seguinte: poxa vida, a gente, todo mundo aqui, né, tem um nível de conhecimento, né, tem uma capacidade de ação, certo? E aí a gente faz o que a gente pode, a gente faz o que a gente conhece, o que a gente entende, o que é possível fazer dentro do nosso conhecimento e das nossas forças. Quando a gente atinge esse limite, fala, poxa vida, eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o meu melhor. O que se reconhece nisso? O nosso esforço. Então, tudo isso, todo esse ensinamento que é colocado aí nessa questão é o quê? A questão do nosso esforço, tá? Por quê? Porque a gente tem os nossos limites, todos nós temos os nossos limites. E às vezes a gente chega naquele ponto e fala assim, poxa, aqui tá tudo o que eu consigo, né? Tá tudo o que dá para fazer, tá aqui. Que legal. A gente tem isso reconhecido. O nosso esforço é reconhecido. Mas e a partir daí? Mesmo assim não deu. E agora? E a partir daí? Aí vem a outra parte, né? Entregar para Deus. Aí vem a parte do confiar, do entregar para Deus, do na hora que a gente faz o Pai Nosso, falar assim seja. Quando a gente fala assim seja, né, no Pai Nosso, quer dizer o quê? Que a gente está confiando, que a gente está entregando aquilo que, além daquilo que a gente pode fazer, entrego a Deus, confiando em Deus, não é? Enfim, isso também é um exercício, tá certo? Muito bem. E também, né, Jesus disse, primeiro, buscai antes, ou seja, primeiro buscai antes o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Né? Bom, aqui ele já diz,
também é buscar, certo? É buscar. E lembra que a gente começou lá no início, mas o que é que eu busco? Né? O que é que eu busco? Será que eu estou buscando o caminho certo? Eu busquei a rota certa, escolhi a melhor rota, a rota do bem? Né? Por isso ele diz, é como se fosse um acréscimo ali no ensinamento, né? Primeiro buscai o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer o quê? Primeiro a gente precisa de conexão com o alto, né? Se a gente está conectado com o alto, fazendo o nosso melhor, querendo o bem e procurando o bem ativamente para nós e para o próximo, estamos no trabalho ativo para o bem, não é? Estamos no serviço do Cristo. E se estamos, sim, buscando antes o reino de Deus, por isso tudo, conexão com o alto, né, o trabalho com Cristo, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Lembrando que quando a gente diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Não estamos dizendo, né? Não estão dizendo para nós, o Senhor é meu pastor e tudo ele me dará. Lembra aquela coisa que a gente comentou lá no início, né? Ah, mas eu quero sorvete, mas estou com dor de garganta, pai vai me dar sorvete? Não vai, tá certo? Então, Deus sabe daquilo que necessitamos, não é? Então, como é que é isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, assim, nada do que eu precise me faltará, né? Isso com certeza, tá? E ajuda-te que o céu te ajudará, então é esse o ponto. O esforço é a chave, tá certo? Se a gente pensa, sente, tem consciência daquilo que precisa, né? É o reconhecimento. Poxa, preciso de tal coisa, né? E tenho consciência, tá? Mais o esforço. Então, aliar uma coisa com a outra, ter aquela força de vontade mesmo para fazer. O que a gente faz? O que acontece com a gente quando a gente tem isso? A consciência mais o esforço. A gente cria, sabe, uma energia ao nosso redor, a gente cria vibração ao nosso redor de solução das coisas, de atitude, de movimento. A gente abre espaço para que a ajuda do alto chegue. É aquilo que a gente falou também lá atrás. É abrir as portas e as janelas do coração para que entre a luz, aquela que vai dar aquele tum na gente, fala assim, ah, tá, né? Iluminou aqui, certo? Assim a gente pedir, né? Fazer essa conexão e pedir e criar esta vibração. A gente abre um espaço para que a ajuda do alto chegue, fazendo o nosso esforço sempre. Então a gente vai lembrar o quê? A gente vai lembrar da borboleta e do casulo, não é? Muitas vezes a gente se sente preso num caso, como se estivesse dentro do casulo mesmo, não é verdade? E a gente já sabe, já conhece essa história, né? Essa metáfora aí. Que a ajuda de fora no sentido de vamos rasgar esse casulinho aí para a borboleta sair, a borboleta não voa, ela morre, não é? Então, o porquê do casulo? Aí também a gente pode matutar, né? Fazer aquela reflexão. O que é o nosso casulo hoje? Não é verdade? É o que está demandando de nós o nosso esforço para que a gente possa sair e voar e se libertar, não é? Enfim. E aí pode acontecer também, né? É um mas acontece que alguém pode dizer e lembrar assim, né? Mas Jesus também não falou? Olhai os lírios do campo. Lembra da passagem? Olhai os lírios do campo? Então, como é que é isso, né? Ele diz assim: para que se preocupar com o que vestir? Né? Imagina, para que se preocupar com o que vestir? Porque olha os lírios do campo, né? Eles não tecem, não fiam, mas nem Salomão se veste como ele se veste, você entende? Como Deus os veste, ok? Mas o que é isso, então? Se fala que tem que fazer esforço, tem que buscar, tem que bater, persistir, né? E depois fala assim, ah, mas olhar os lírios do campo, que eles não precisam nem trabalhar, não precisa tecer, não precisa fiar, é uma ode à preguiça, à inércia, não precisa fazer nada. Não, não é isso. Não é isso, né? Então, o que seria? Muitas vezes a gente se preocupa ou preocupa, né? Com excessivamente com aquilo que é material, não é? E fica com aquilo, meu Deus, conta, não que não haja necessidade da gente sem trabalhar com relação a isso. Precisa saber que existe essa necessidade, não é? Mas às vezes a gente fica tão fechado nisso que não consegue olhar mais nada, não consegue fazer conexão com o alto. E Jesus falou, e é aquilo que a gente falou antes, né? Primeiro,
Primeiro, buscai as coisas do céu e o reino de Deus, as coisas do céu, que todas as outras coisas serão acrescentadas, né? É bem nesse sentido. Porque pré-ocupação é isso, né? É uma pré-ocupação, não é ocupação, tá certo? E quando a gente se preocupa, acaba criando uma expectativa muito forte. Expectativa traz ansiedade, né? Traz frustração também, enfim. E isso é diferente de ter certeza. E ter certeza é confiar. Então, vamos pensar só, né? O que, que é necessário e que olhar os lírios do campo quer dizer para nós também? Vamos ter fé, vamos ter confiança, porque o Pai nos sustenta naquilo que precisamos ser sustentados, certo? E é isso. No final, eu só gostaria de finalizar com uma mensagem. Tá dando para ver? Sim, Mi. Tá. Tá. Agora eu não. Deixa eu ver isso aqui. Assim fica mais bonitinho, né? Então tá. Do livro Coragem, escrito por André Luiz, né? Ajuda-te hoje. Lembremos-nos de que o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se agora. Detenhamos-nos por isso na importância das horas de hoje. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Ok? Então, nós vamos encerrando esse momento, fazendo as nossas vibrações. E assim, vamos buscando as nossas melhores vibrações, o melhor de nós. Vamos vibrando pelo mundo, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitando de um alento, de paz, de equilíbrio, de harmonia nos corações. Vibremos por todas as formas de vida. Vibremos por este planeta, pelas águas, pelas terras. Vibremos para que possamos todos juntos conquistar a serenidade e o céu dentro de nós, a paz interior, e assim também vibremos por todos aqueles que passam pelas nossas mentes agora, que precisam de uma vibração amorosa, que passam por dores, que passam por problemas. Vamos doar um pouquinho de nós por todos eles. E assim, unidos em coração e em prece, nós dizemos: Pai, seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Obrigada, Mi, maravilhoso, né? Muitas coisinhas aí para a gente pensar, né? Antes de dormir, né? Para a gente já ir conectando com o nosso anjo de guarda essa noite, né? E durante toda a semana. Obrigada, gratidão aí pelas suas palavras, pelas suas reflexões.